Paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. O tema de hoje é semeando no cotidiano da nossa vida. Provérbios, capítulo 27, versículo 18 e 19, diz assim: Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Bom, o texto ele é bem direto em dizer que se nós cuidarmos bem daquilo que fazemos, colheremos frutos. Então, de cara a gente entende que é necessário ter um sacrifício para cuidar bem das coisas que Deus nos dá, né, amados? Então, se Deus te deu uma casa, cuide bem dela. Se Deus te deu um carro, seja zeloso, cuide desse carro. Se Deus te plantou em algum lugar onde você é responsável por algo, cuide bem disso, né? Não faça de qualquer maneira, mas cuide bem, porque a palavra diz que quem cuida bem da figueira, você vai colher frutos. Então, ou seja, tudo aquilo que você fizer com dedicação, carinho, você vai colher frutos. E é o próprio Deus que vai abençoar para que você colha esses frutos, né? O apóstolo Paulo, ele fala deste assunto em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, onde ele diz que aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. A palavra semear, irmãos, ela significa deitar sementes, fazer germinar. Desta forma, a gente entende que semear é investir em algo com o objetivo de que cresça. O provérbio que nós lemos diz: quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos. Então, a partir do momento que eu semeio em algo e eu cuido para que isso cresça, eu vou colher grandes frutos, né? Obviamente, meus irmãos, que quando nós falamos de semear, não necessariamente, né, significa investir dinheiro, mas pode ser um investimento de tempo em alguma atividade no seu trabalho, ou investimento, de repente, em algum trabalho que Deus te deu dentro da igreja, né? Então, assim, a gente pode ter vários exemplos de investimento, não é verdade? Por quê? Porque o objetivo do investimento é para que aquilo que você está trabalhando cresça, né? Um exemplo bem prático para que a gente conceitue melhor isso é: para que um jardim se torne lindo e formoso, é necessário que o jardineiro primeiro prepare a terra, né, para que ela venha receber futuramente as sementes. Depois há o processo de regar a terra, né? E, além disso, à medida que ele diariamente trabalha, investe o esforço dele, os cuidados, né, com o jardim, com a terra, você também tem ali a necessidade da luz solar, a necessidade da chuva, que são elementos necessários para o crescimento desse jardim. E aí, ao final de tudo isso, o jardineiro colhe frutos. Que é o fruto? Aquele jardim belo e formoso, né? Então, a primeira lição que a gente aprende, né, é que toda a semeadura requer esforço, precisa ter insistência, persistência, né? Então, cabe a nós nos dedicarmos diariamente, né, se aperfeiçoando em nossas atividades, lembrando que a vontade de Deus, ela é soberana sobre tudo e todos, mas nós precisamos nos movimentar, fazer a nossa parte. Aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Mas o que é para nós fazermos, esse quem tem que fazer somos nós mesmos.
Salmos 126, versículo 5 diz assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão, amados. Então, ou seja, nós nos dedicamos, nos sacrificamos, semeando, mas em júbilo nós ceifaremos, meus irmãos, nós colheremos os frutos com alegria. Uma segunda lição que nós podemos aprender nesse contexto é que toda semeadura requer zelo, cuidado, né? E eu queria falar de uma pessoa que teve muito zelo na Bíblia, né? 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma única túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem sacrifício anual. Todo mundo conhece a história de Ana, né? Mulher de Eucana. Ana não podia ter filhos e Deus concedeu um milagre a ela. E o milagre dela foi Samuel, né? E como prova da gratidão a Deus, ela entrega ao Senhor aquilo que tanto desejou. Ana consagrou o seu único filho a Deus. E mesmo sabendo que era uma decisão sem volta, ela simplesmente entregou de coração o que ela tinha de mais precioso na vida dela. Depois de entregue Samuel, Ana seguiria a sua vida, mas ela foi diferente, né? Ana, eu costumo dizer que Ana foi diferente de todos, né? Ao invés de se lamentar, ao invés de ficar ali amuada, né? Pelo contrário, né? Ana subia ano a ano, juntamente com o seu esposo Eucana, a Siló, para levar, além do sacrifício anual, uma túnica para o pequeno Samuel. Mesmo sendo mãe de Samuel, ele agora era do Senhor, mas Ana continuava zelando por aquele que pertencia a Deus. E o fato de Ana perseverar zelando pela vida de Samuel fez com que ela fosse abençoada por Deus com mais 5 filhos, sendo 2 mulheres e 3 homens, amados irmãos. Vejam que exemplo de zelo e cuidado de Ana. E é um exemplo que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. E a história dela é incrível. E, de novo, irmãos, ela recebe o milagre, entrega esse milagre. O milagre que ela recebeu, ela dá para Deus, em gratidão ao que Deus havia feito para ela. E ao invés de ela seguir a vida dela, de repente ficar triste, né, amargurada por não ver mais o filho, pelo contrário, ela se dedicava em subir anualmente a Siló, né, com o marido para entregar o sacrifício que era exigido, e além do mais ela levava uma túnica para Samuel. Então, ou seja, ela se preocupava com Samuel, então ela cuidava daquilo que era de Deus. Então, irmãos, como não ser abençoado por Deus quando você cuida daquilo que é dele? De novo, retornemos ao nosso texto base. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Então, meus irmãos, o que aprendemos hoje é que é importante nós nos dedicarmos em tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que recebemos de Deus. Se você tem uma casa, cuide bem dela. Se você tem um carro, cuide bem do seu carro, né? Seja zeloso. Não importa aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu. Deus pode dar tantas coisas, né? Não me vem à mente agora
exemplos, mas aquilo que Deus te deu, cuide bem dele, né? Se você tem aparelhos eletrônicos dentro da sua casa, cuide bem disso, porque Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te dá. Não importa, se você tem algumas plantas, alguns vasinhos de planta dentro da sua casa, cuide bem daquilo lá. Se Deus te colocou dentro da obra de Deus, faça com amor, faça com zelo. Se Deus te chamou para ensinar a palavra de Deus, ensine com amor. Se Deus te colocou para pastorear pessoas, pastoreie com amor. Se Deus te chamou como evangelista, evangelize com amor. Faça o que é melhor. Se Deus te chamou para ser um porteiro em uma igreja, recepcione com amor todos aqueles que entrarem. Olha, tem tantas funções, né, dentro de um ministério que a gente pode fazer, né? Porque cada um, irmão, faz a sua parte por um objetivo só, corpo de Cristo, né? Para que o corpo de Cristo seja um corpo de Cristo forte. E com isso, cabeça que Jesus Cristo se alegre. Amém, irmãos? Temos vários exemplos, várias situações. Vou dar um exemplo, eu, ainda cooperador na igreja, eu lembro que o culto começava às 18, mas quando era 4h30 eu já estava lá na frente da igreja, né? O pessoal preparando o som, e eu, irmão, sabe o que eu fazia? Eu pegava uma vassoura e eu ia varrer a frente da igreja. E eu varria com carinho, com amor. Eu deixava limpinho a calçada, irmãos, porque quando as pessoas chegassem, elas ficassem felizes por entrar ali na casa de Deus, por tudo estar limpo. Eu acho que é o mínimo que a gente deve fazer. E Deus me honrou tanto, irmãos. Deus me honrou tanto. Uma vez uma pessoa parou o carro e me perguntou: nossa, irmão Fábio, mas você tá de terno, você tá varrendo a rua? Eu falei: sim, irmã, isso aqui eu faço para Deus, não é pro homem, é para Deus. Porque se a gente vier na casa dele adorar ele, por que não eu dedicar o meu tempo em dar o melhor para ele? Então, eu tô ali dando o melhor para ele, eu tô cuidando daquilo que é dele. Então é isso, irmãos, é só um testemunho, né? E que a gente tem que ser humilde e simples, né? Jesus nos chamou para sermos como crianças, sem maldade, sem malícia no coração, porque ele fala: vinde a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Irmãos, nós temos que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Se a gente ficar com muita malícia, muito egocêntrico, muito diz que me disse, a gente não é no reino de Deus, irmãos. E Deus não se agrada dessas coisas, Deus se agrada de simplicidade, humildade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus esclareça ainda mais os vossos corações essa palavra e que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.